Ok, boa noite, que bom que você está aí, viu? Que maravilha! Nós estamos ainda aqui trabalhando aqui na técnica, ajeitando algumas coisas. Às vezes a internet dá um bolo na gente, a gente fica meio preocupado, né? Mas graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, para a glória de Deus, estamos juntos para essa noite de adoração. Essa noite em que, embora as igrejas continuam ainda temporariamente fechadas, a palavra de Deus deverá ser aberta para a glória do seu nome, para a exaltação do Evangelho e também para o nosso crescimento espiritual, né? A palavra de Deus é o grande elemento da unificação dos crentes, da unidade entre os cristãos e também é o elo, né, que nos liga e nos fortalece diariamente. A gente pode ficar sem a igreja, mas a gente não tem como ficar, ou melhor, a gente pode ficar sem o templo, né? Mas não tem como ficar sem a palavra de Deus. Ok, nós temos hoje um tema especial dando continuidade à nossa semana, não a semana, né? A nossa série especial, O Deus que Cuida. Na semana passada, no domingo, né, foi o primeiro dia que nós tivemos aqui, nós falamos sobre a experiência do dilúvio, a maior tragédia universal que esse mundo já viu. E durante o período de tragédia, Deus dispensou seu amor de forma muito clara, muito visível e palpável. O cuidado de Deus estava ali naquela arca, né? E o cuidado de Deus era expressado, ou foi expressado, no momento que Deus fecha a porta da arca. É como se Deus estivesse segurando a arca, ninguém podia abrir. Noé e sua família estavam ali tranquilos, não havia ansiedade, não havia dificuldade, não havia nada, estavam tranquilos, estavam seguros em Deus. Hoje nós queremos ver uma outra experiência maravilhosa com o povo de Deus. É sempre bom lembrar que a relação de Deus com o seu povo sempre foi uma relação assim como de um pai com filho, um pai com seu filho. Exatamente por isso que Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele orou dizendo assim, Pai Nosso. Deus é Pai, Deus é chamado de Pai. E na Bíblia nós vemos muitas vezes ele agir como um pai. Logo após o dilúvio, os filhos de Noé saíram em segurança agora e se multiplicaram e repovoaram outra vez o mundo. E os problemas recomeçaram. O conhecimento de Deus voltou a ser perdido, como foi nos dias antes do dilúvio, e Deus mais uma vez resolveu agir, e Deus separou um homem, chamou um homem, Abraão, chamado pai da fé, e através deste homem, através de Abraão, Deus haveria de formar novamente o seu povo. Abraão era o início, era a semente do povo de Deus, da família de Deus, dos filhos de Deus, separados do restante das outras pessoas do mundo. Abraão, ele teve filhos, né? E teve Isaac, depois seus netos, Jacó e Esaú. E de Jacó nós conhecemos a história, estamos só recapitulando aqui como pano de fundo da nossa história dessa noite. Então, através de Jacó, ele teve 12 filhos, e em um momento especial da sua vida, seu nome foi mudado de Jacó, enganador, para Israel, né? O príncipe vencedor. E assim surgiu as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, concentrado em 12 tribos. Durante o período da fome, né? Uma grande fome de 7 anos, Deus separou um outro homem, agora dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. José o levou em sua providência para o Egito, ele se tornou governador do Egito, e agora, para preservar os filhos de Deus, Deus é misericordioso, sempre pensando nos seus filhos, para preservar os seus filhos, ele agora traz seus filhos para o Egito, para que eles não morressem de fome, e eles passaram o período da seca, dos 7 anos de dificuldades, e se acostumaram a viver no Egito, até que morreu José. Depois vem um faraó que não conhecia José, e gradualmente esse povo passou a ser escravizado. E eles se acostumaram também com a escravidão, mas quem estava ali não era um povo qualquer, era o povo de Deus.
eram os filhos de Deus. Por isso, completados os 400 anos, de acordo com o relógio de Deus, o plano de Deus, Deus suscitou um homem, um libertador. Moisés, milagre no seu nascimento, milagre na sua proteção, milagre ao ser levado para as cortes do Egito. Erro de Moisés fez com que Moisés voltasse agora para o deserto de Midian, fugitivo. Ali ele teve um encontro com Deus. Já com 80 anos de idade, Deus aparece a ele e diz: tira a sandália dos pés, que o lugar onde tu estás é terra santa. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus. Vem que eu te enviarei a Faraó, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Exatamente, irmãos, nesse momento em que ele volta, pega a sua família, pega seus filhos, pega a sua esposa Zípora e, obedecendo à voz de Deus, ele vai para o Egito. Ele vai para se encontrar com o Faraó. Mas Deus tinha dado para ele, para Moisés, ordens explícitas do que ele deveria falar. Talvez você não tenha percebido isso ao ler a Bíblia, mas a ordem de Deus acontece enquanto eles não estão em viagem. Eu quero convidar você a ler a Bíblia, o primeiro texto da Bíblia dessa noite, no livro de Êxodo, no capítulo 4. Êxodo 4, vamos ler o versículo 22. Êxodo 24, ou melhor, Êxodo 4, versículo 22. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, mas já encontrei. Desculpem, irmãos, que ainda estou um pouco nervoso, porque fiquei sabendo que tem uns amigos aí que ficaram de assistir também o culto dessa noite aqui, da sala pastoral, aqui de Cruz das Almas, né? E o pastor Giovanni, de Governador Magabeira, eu possível que ele esteja por aí, né? Eu também um pastor departamental de mordomia da Associação Bahia Central, o nosso queridíssimo pastor Ronaldo, né? É possível que ele esteja por aí também. A gente fica um pouco nervoso, né? Diante desses homens de Deus aí, mas vamos lá, né? Então, Êxodo 4, versículo 22. Antes de lermos, vamos fechar os olhos mais uma vez, né? Vamos pedir a orientação de Deus. Querido e bondoso Pai, mais uma vez nessa noite aqui juntos em oração, a Tua palavra foi aberta agora. Suplicamos, ó Deus, que as palavras sagradas pulem, saltem do livro santo e alcancem o coração de cada um de nós. Queremos, ó Deus, sair daqui dessa noite na certeza que tivemos um encontro especial contigo e que a Tua palavra nessa hora nos alimente. É que oramos por Jesus. Amém e amém. Então, na minha versão, versículo 22 diz assim, olha só, olha o que Deus diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, Deus falando através de Moisés a Faraó, digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Você percebeu, você prestou atenção na linguagem, no tom de Deus? Você não teve uma impressão de um pai que vai na casa de um outro pai para resolver um problema com seu filho? Você percebe Deus chegando à porta de Faraó através de Moisés, batendo e dizendo assim: Faraó, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse povo que se escravizou aí 400 anos é o meu filho, e não é qualquer filho, é o meu filho especial, o meu primogênito. Deixa eu dizer uma coisa, é o ultimato, eu vim aqui para buscar meu filho, deixa aí o meu filho, porque se você recusar, deixa aí meu filho, eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. A linguagem de um pai. Agora Deus, em seu grande amor e misericórdia, observe que o juízo de Deus sobre o Egito seria a morte dos primogênitos. Antes de Moisés chegar lá, ele já sabia o que tinha que dizer.
Se você não deixar meu povo ir, seu primogênito vai morrer. Não somente o seu, todo primogênito do Egito. Mas Deus, em sua compaixão, em sua longanimidade, Ele não envia logo esse flagelo sobre o Egito. Ele passa a enviar alguns outros periféricos. Praga de rãs, de piolho, de úlceras. Você percebe? Pragas sobre as colheitas, sobre o rebanho, sobre o gado. Se aquele povo, se os egípcios tivessem dado ouvido às advertências de Deus, eles não seriam, os seus filhos não seriam atingidos. Porém, eles foram rejeitando uma a uma. Aí chega o capítulo 11 do mesmo livro de Êxodo. Leia comigo aqui. Capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 4 até o 7. Moisés disse, Deus mandou Moisés ir outra vez a Faraó. Ele tinha sido proibido de ir diante de Faraó. Faraó disse, não quero ver mais sua face. Mas antes da última praga, Moisés mais uma vez, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei no meio do Egito, ou pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Assim diz o Senhor. Verso 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Solene advertência, para não deixar dúvidas. Verso 7. Porém, Deus diz, contra nenhum dos filhos de Israel, o meu primogênito, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará. Não vai acontecer nada. Nem um cabelo da cabeça vai cair. Nem um cão rosnará. Para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor fez diferença entre aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. Deus cuida dos seus filhos, do seu povo, do seu primogênito. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que se entregam a Deus, que se aproxima de Deus, se torna seu filho. Jesus disse, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem disse isso foi João, né? João disse sobre Jesus. Mas tantos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o direito, o poder, o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Deus agora faz uma advertência clara, dura e urgente para Faraó. Mas Deus sabia e disse para Moisés, ele não vai te deixar ir. É necessário que você tome agora alguns cuidados, porque vai ser a meia-noite. Vamos ler o texto. Êxodo 12. Esse aqui em Êxodo 12 está concentrada a parte mais importante do tema dessa noite. Êxodo 12, vamos ler a princípio o versículo 6. Olha só. Ele diz assim, e guardareis, cadê? Deixa eu ver mesmo, Êxodo 12, verso 6. E o guardareis, está se referindo aqui, vamos ver o versículo 5 primeiro para a gente entender, né? Para a gente entender bem. Vamos ver aqui o versículo 3, para a gente não perder a linha, né? Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora sim, o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Observe que coisa interessante. Todo o ajuntamento da congregação de Israel. Mas eles estavam não reunidos, a congregação toda junta, estavam em famílias separadas. Mesmo sem estar reunidos no mesmo lugar, ainda assim eles eram a Assembleia de Israel, o ajuntamento da congregação de Israel. Irmãos, mesmo estando nessa noite, reunidos em famílias, não estamos nos templos, mas aqui está toda a igreja de Deus reunida, irmãos. Reunidas pelo Espírito Santo, chamada pelo Espírito Santo. O Senhor nos reuniu nessa noite aqui, mesmo que estejamos empunhados, como lá em Israel. Continua, versículo 7. Tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem, o cordeiro. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Aqui é nos apresentado o Cordeiro da Páscoa. Em toda a nossa narrativa, é a primeira vez que ele aparece. O Cordeiro Pascal. A figura do Cordeiro Pascal era a figura mais importante de Israel. Era a primeira grande festa, a festa da Páscoa. Essa festa era extremamente importante. E o Cordeiro, ele era apresentado sobre dois aspectos importantíssimos. O primeiro aspecto que o Cordeiro é apresentado é que o Cordeiro é o centro da unidade de Israel. Por quê? Porque todo Israel estava ali reunido em família, mas estavam reunidos em tranquila, em santa e feliz comunhão em torno do Cordeiro. Porque eles estavam ali. Qual era o centro da unidade? Era o Cordeiro em cada família. Em cada família havia o Cordeiro assado era o centro da comunhão deles. Todos estavam ali dentro de casa porque havia a ceia do Cordeiro ali dentro. O Cordeiro era de fato o centro da unidade. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo diz isso. Cristo é a nossa Páscoa. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa. Ele tem que ser o centro da nossa unidade, irmãos. Toda adoração verdadeira tem que ter Cristo como centro. Cristo é o único objetivo em torno do qual nós estamos reunidos aqui nessa noite em assembleia. Uma assembleia devidamente convocada, seja nos templos, seja em auditórios, seja nos lares. Ele tem que ser o centro, o grande objetivo de cada reunião é Jesus Cristo, é exaltar Jesus. Ele é o centro e ele é o laço que une a todos nós. A pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus, une cada cristão. Ele é o centro da unidade do cristianismo, o Cordeiro morto. Por isso Paulo diz, nada mais eu quero dizer para vocês, vou ensinar para vocês, falei tantas coisas aqui, mas só quero fazer saber uma única coisa, a Jesus Cristo e este crucificado, o centro da unidade da igreja. A igreja tem que estar reunida em torno disso aí. É por isso que o próprio Jesus diz, né? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Porque a adoração no cristianismo acontece em torno de Jesus como sendo o centro. Se nos reunirmos e não for para adorar a Jesus, para buscar a Jesus, para estreitar laços de amizades com Ele, algo está errado no cristianismo. Portanto, o primeiro aspecto
Aqui o Cordeiro Pascal é apresentado no aspecto que ele é o centro da unidade. Mas o segundo aspecto é que o Cordeiro Pascal, ele era o fundamento da paz. A base da paz de Israel era o Cordeiro. Por quê? Veja só o versículo 12. Versículo 12, versículo 13. Naquela noite, Deus diz, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, preste atenção, Deus diz, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu vi o sangue, tudo que eles precisavam fazer, tudo se resumia em aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais das casas. Era só isso que eles tinham que fazer. O sangue nas portas era uma prova de que eles estariam em perfeita paz, se estivessem com sangue nos umbrais das portas. Todos que estivessem dentro da casa, que tivesse o sangue, todos dentro de casa sabiam que seus pecados, os pecados de cada um deles, eram merecedores da espada do anjo destruidor. Eles sabiam disso. Todos eram passíveis de serem destruídos também pelo anjo destruidor, o anjo da morte. Eles sabiam disso, sim, mas sabiam também que o Cordeiro já havia sofrido em seu lugar. E o seu sangue estava do lado de fora. O Cordeiro estava diante deles ali enquanto eles comiam, tinham sofrido no lugar deles, já tinham morrido no lugar deles, e o sangue do Cordeiro estava lá fora como uma prova que eles estariam agora em perfeita paz. Qual era a promessa? Verso 13 de novo. Olha só o que diz a promessa, verso 13. Este sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A promessa é, quando eu vir o sangue. Isto era suficiente. Quando Deus visse o sangue, já era suficiente. Observe que não tinha a ver com os méritos deles não. Não tinha a ver com coisas que eles tinham que fazer, não eram méritos dele. Era Deus ver o sangue. Eles tinham que fazer o quê? Colocar o sangue nos umbrais. E o que é que Deus faria? Viria o sangue, eles estariam salvos. Não tinha a ver com seus méritos. Todos que estivessem, irmãos, todos que estivessem protegidos pelo sangue, estavam salvos. Essa era a garantia da promessa de Deus. Quando eu vi o sangue, vocês estão salvos, não vai acontecer nada, praga não vai chegar até vocês. Quando eu sair para ferir o Egito, todos estariam salvos quando estivesse com o sangue. Observe que eles não estavam ali dentro orando para serem salvos. Eles já sabiam que estavam salvos, uma vez que colocaram o sangue nos umbrais. Eles não estavam descansando baseado em seus sentimentos, em suas experiências. Não era essa a base do seu descanso. Porque Deus não disse, quando vocês virem o sangue. Deus diz, quando eu vi o sangue. Os méritos eram no sangue e nada do que e não na experiência que eles tinham, no que eles sentiam, no que eles pensavam, se eles sentiam salvos ou não. Não era isso que tinha valor naquele momento. Não era isso que importava. O que importava é eles confiarem no sangue que estava ali.
Deus passaria, veria o sangue, eles estavam salvos. Isso se chama graça, a graça de Deus. O sangue estava fora da casa, eles nem podiam ver. Estavam do lado de fora da casa, eles não podiam ver. Mas Deus via o sangue. E isto era mais do que suficiente. A salvação é uma obra de Deus, e não nossa. Não tem a ver com nossos méritos. A salvação tem a ver com Deus. É o que Ele faz. É o que Ele fez. Hoje existem muitos, que eu tenho certeza, talvez até me escutando aqui agora, talvez estou falando com você, eu tenho certeza que muitos não duvidam da eficácia do sangue de Jesus derramado na cruz. Não tem dúvidas. Ele morreu sim para nos salvar, não tem dúvidas. Porém, aqueles que dizem Ele morreu para nos salvar, ainda não conseguem encontrar uma paz segura. Não possuem certeza da salvação. Se alguém disser, você está salvo, ele tem dificuldade para dizer se está salvo ou não, porque ele olha para ele mesmo, para os seus defeitos, para os seus pecados. Não consegue encontrar a paz no coração, porque eles buscam nos seus sentimentos razões para a sua segurança e não encontram. Estes se esquecem de olhar para o sangue do Cordeiro. O fundamento da paz do cristão é o sangue do Cordeiro, derramado e colocado nos umbrais da casa. Ali está a verdadeira base, o verdadeiro fundamento. O sangue protetor, o sangue salvador. Uma peste estava lá fora, mas eles estavam do lado de dentro, seguros, tranquilos, nem um cão latia. Se qualquer um desses duvidasse, era suficiente para estarem desprezando o valor da promessa feita. Eles descansaram tranquilos, com alegria, na presença do Cordeiro de Deus e protegidos pelo seu sangue. O sangue do Cordeiro ilustra o cuidado de Deus, o supremo cuidado de Deus. A graça de Deus que é derramada em favor de todos nós, independente de que nós somos, não pelo que nós somos, mas apesar do que nós somos. A graça de Deus. É a graça de Deus que nos é a garantia da salvação, irmãos. Louvado seja Deus pela sua bendita salvação, pela sua graça. Você e eu somos salvos pela graça. Todos que um dia estivermos no céu, estaremos lá unicamente pela graça. Ninguém merece. Ninguém mereceu. Por isso que a Bíblia deixa muito claro que graça é o favor imerecido de Deus. Estamos aqui também. Lá fora tem uma peste invisível. Está a nos rodear, está rodeando o mundo. Esse coronavírus está assombrando a humanidade. Há quem diga que o mundo jamais será o mesmo depois que tudo isso passar. Mas nós estamos reunidos em assembleia, cada um em seu lar, na tranquilidade e na paz de que estamos guardados em Jesus. Estamos unidos pelo Cordeiro de Deus. Estamos em sua presença, na presença do Cordeiro de Deus. E temos a certeza que nossas casas estão devidamente protegidas pelo seu sangue. Nós estamos nessa noite sob o cuidado de Deus. Nós precisamos, quando fazemos o culto, quando orarmos juntos, todas as vezes que fazemos isso, nós estamos aspergindo o sangue
Cordeiro de Deus, nos umbrais da nossa casa, do nosso lar, nos umbrais do nosso coração. Não adianta se esconder dentro de uma casa da praga e não ter a certeza de que o sangue de Jesus está sendo aspergido sobre os altares do nosso lar. Precisamos voltar, aproveitar a quarentena para voltar a fazer culto juntos. Aproveite esses dias para isto, para rogar que o Cordeiro de Deus alcance o seu coração e a sua vida. A Flavinha, ela vai cantar uma música, vai cantar o hino, e eu gostaria muito que você prestasse atenção na letra e na melodia dessa linda canção. Que nessa noite todos nós entendamos que a nossa esperança não está naquilo que nós sabemos fazer, podemos fazer, que nós fizemos ou deixamos de fazer. A nossa esperança está centrada em Deus, no Cordeiro de Deus, no sangue do Cordeiro de Deus, no que Ele fez, no que Ele fez por nós na cruz, no que Ele faz por nós todos os dias, através do Santo Espírito. Saiba que só em Deus existe paz, só em Deus existe amor, só em Deus existe esperança. Êxodo 12, verso 13, mais uma vez, que fique implantado em nossa mente, em nosso coração, esse versículo nessa noite, versículo 13, capítulo 12, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, aí na sua casa. O sangue de Jesus será o sinal nas casas em que estiverdes. Deus diz, quando eu vir o sangue, quando eu olhar e ver o sangue, eu passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua casa, está nas umbrais do seu coração. Não tema a praga destruidora. Não tema praga nenhuma. O Salmo 91 diz, praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa é a promessa do sangue de Jesus. Você que é nessa noite, você que ainda não fez, ou você que já o fez, aceitar em sua vida de verdade o sangue de Jesus, que é confessá-lo como seu Salvador e o seu Senhor. Gostaria você de viver uma vida de paz, de certeza da salvação, a despeito de tudo e de todos, aceitando Jesus como seu Salvador e ter a convicção, viver a vida de um salvo em Jesus. Gostaria de você nessa noite. Se você gostaria, eu gostaria que mais uma vez você fechasse os olhos e vamos fazer uma oração. Querido e bondoso Deus, te louvamos pela tua santa palavra. A tua mensagem alcançou o coração de todos nós nessa noite. Do pregador, da produção aqui, dos que estiveram junto conosco, nos ouvindo e nos vendo, alcançou o coração de todos nós, porque a tua palavra nunca volta vazia. Nessa noite entendemos definitivamente que o fundamento da nossa paz e a certeza da salvação está em ti e não em nós. Está no que o Senhor fez por nós. Que o Senhor nos dê essa convicção todos os dias e que possamos descansar, mesmo que o mundo esteja em pavorosa, mesmo que o nosso coração algumas vezes fique ansioso com relação a como vamos viver, o que queremos comer, que todas essas dificuldades que está acontecendo
em nossa cidade, em nosso estado, nosso país, no mundo, que todas essas coisas fiquem do lado de fora, porque aqui dentro do nosso lar estamos protegidos no sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, salve-nos de nós mesmos, nos dê a certeza desta salvação e nos dê a convicção de que nossos pecados estão perdoados e nos dê também a paz que tanto necessitamos para viver nesses dias tumultuosos. A nossa oração, que já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.